Me conta um pouco dessa história aí de tu ser campeão de memória, e no Jô, e no Luciano Huck, e na Cara, puta eu posso que contar a pariu. história toda? Duvido. Porra. Tu não Eu consegue. te falo o seguinte. Só no... O Guile eu tenho medo. Não, ultimato de Dalcin, cara. Porra, isso eu quero ver. Mas enfim. Acontece o seguinte. Eu tinha a pior memória do mundo, cara. Porque eu tenho problemas de atenção. E eu tenho esses problemas até hoje. Se eu não criar uma estratégia consciente, eu esqueço. Eu entro no automático muito facilmente. Algumas pessoas vão falar que é o tal do neuroatípico. Então, eu tenho problemas de atenção. O que é o neuroatípico? É toda aquela Famoso pessoa... maluco? Pois é, a gente não usa esse termo maluco, cara. A gente usa o termo neuro... Quando a gente vai falar, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção, quando ele falar de autismo, quando ele falar de certos transtornos, certas condições, na verdade, não são bem necessariamente transtornos, mas enfim, certas condições que a gente, para não falar de forma pejorativa, fala que não é uma pessoa que é típica, então ela é neuroatípica. Entendi. E aí o que aconteceu comigo? Eu esqueci muito. É diferente de um doente com esquizofrenia. A gente não vai falar. Porque na verdade são pessoas que são funcionais. A gente costuma falar neuroatípico. Tá bom. Aí o que aconteceu? Eu tava indo na faculdade. Aí eu fui pra faculdade de carro. E eu nunca ia de carro, porque eu não tinha carro. Eu fui o carro da minha mãe. E depois eu esqueci que fui de carro e voltei de ônibus. E cheguei em casa, roubaram o carro. Eu achei que tinham roubado o carro. Não vi o carro na garagem. Aí minha mãe, te machucaram? Falei, puta merda, esqueci o carro lá. Aí eu peguei o ônibus, fui lá pro campus. E falei, cara, tem que melhorar minha memória. Tem que melhorar minha memória. Caralho, E aí, como que eu decidi melhorar minha memória? Vou contar uma história aqui. Pode contar a história, né? Pode, cara. Vou contar a história, cara. Eu era sempre um aluno, considerado um aluno brilhante. Sabe aquele aluno que acha... Meu pai me contou uma história que é mentira. E quem estiver nos ouvindo, entenda que é mentira. Aquela história de que se você for o melhor aluno, vai dar tudo certo. Cara, se você for o melhor, vai dar tudo certo, cara. Aí estudava inglês, fazia com as provas de inglês, aqueles certificados lá, estudei na cultura inglesa, sabe aquele negócio de estudar nos negócios de inglês? Não, cara, vai ser foda. E aí, passei em vestibular nos primeiros lugares e tal, tava fazendo computação na PUC. E tava fazendo bacharelado em matemática pura na UFMG. E eu tava com 24 anos e eu tava com uma dívida de R$7.500 na PUC. E eu tava pensando assim, alguma coisa deu errado. Em que momento que aquele menino, que era visto como um brilhante, que tirava total nas provas, que deu uma coisa errada, né? Aí eu tava dando aula em Pará de Minas de matemática, sem carteira assinada, a R$20 a aula, cara. R$20 a aula. E eu tava indo com um colega, cara, pra você ter uma ideia, pra ir dar aula em Pará de Minas, e eu vou chegar onde eu virei campeão de memória, pra ir pra Pará de Minas, eu acordava, eu saía de casa às 4h30 da manhã, pra poder dar aula lá às 7 da manhã, dar aula direto até às 11h30 da noite e voltar pra casa e dormir às 2 da manhã. Cara, é uma coisa absurda. É você acordar às 4h30 da manhã e chegar em casa às 2 da manhã. E eu fazia isso às vezes 2 vezes na semana. E depois outro dia era terrível, né? Aí um dia eu tava indo com um colega lá que a gente dividia as aulas e eu recebi uma mensagem. A mensagem era assim: vai ter encontro da turma do 3º ano. Você vai querer ir, Alberto? Eu falei, cara, eu fui lembrar do colégio, né, 3º ano. E quando eu estava no 3º ano, existia muita expectativa no que o Alberto ia se tornar. O que o Alberto, que tira total nas provas, vai acontecer com ele. Era uma época que eu já sabia programação de computadores, eu já era parte, inclusive, de grupos de programação, era doido com esse negócio de programar, enfim, eu achava que ia tirar as melhores notas. E eu sofria muito bullying no colégio. Por eu ter meus comportamentos estranhos, tipo neuroatípico, eu que fui aprendendo a me socializar melhor, eu sofria bullying fudido. E eu era chamado outcast. É o bullying que a pessoa acha que bullying é zoeira. Cara, não é zoeira. Bullying é as pessoas no colégio não fazerem grupo com você, porque sabem que se elas fizerem grupo, você é tipo um Dalit. Você é um cara que não pode ser tocado, sabe? Então, cara, bullying no colégio é uma coisa assustadora. As pessoas não imaginam o que é bullying de verdade. Aí eu sofria bullying, mas tipo, me apegava que eu tinha, que eram minhas boas notas, era saber falar inglês, é o que me apegava, né? E eu fiquei imaginando, quem daquela turma que me fazia bullying que eu não queria encontrar? E comecei a fazer uma lista mental. Será que? Quem que eu iria encontrar, né? E eu comecei a fazer uma lista. E eu lembrei de uma pessoa que eu não queria encontrar de jeito nenhum, que era o Alberto, de 7 anos de idade. Cara, quando eu tinha 7 anos de idade, eu falava pro meu pai que eu queria ser o Batman. Aí meu pai... Eu também. Beleza.
E aí meu pai vemos chegava que assim... que um teve sucesso e o outro falhou. Né? Porra, Virou pinguim. vamos ver. Aí, cara, meu pai chegou pra mim assim e falou assim: vamos pro supermercado? Só se eu puder ir de Batman. E eu ia fantasiado de Batman, cara. Ia na tora mesmo. Aí eu ia de Batman e tal. E aí eu fiquei imaginando, né? E se eu tivesse que encontrar com aquele menino de 7 anos de idade, que com 7 anos estava preocupado com as notas, cara, que vai acontecer. Eu falei, cara, se eu encontrasse com ele nesse encontro, sabe? Deu errado. Cara, e é uma coisa muito engraçada esse negócio de dar errado na vida. É você que tava tudo certo, você sabe, cara, em algum momento, eu ia virar pra ele e falar assim, cara, em algum momento, não sei. Esse negócio deu errado. Cara, eu não sei te dizer por que deu errado. E aí, eu tava lá, tendo pra responder, cara, eu não vou nessa merda. Eu não vou. Aí eu voltei pra computação, tava assistindo as aulas da PUC como ouvinte, que eu tava devendo R$7.500 já. Aquele negócio de ficar renegociando matrícula. Cara, quem nunca deveu na faculdade, cara, não sabe o que é isso. Não sei se já passaram por isso. De você se humilhar, cara, e chegar e tá devendo a porrada. E falar assim, ó, você quer matricular? Vai ter que assinar isso aqui, que você tá devendo pra gente, não sei o quê, renegociava e tal. E aí, eu, que já tinha memória péssima, que já tinha deixado o carro na faculdade, voltado de ônibus e tudo mais, eu tinha que fazer um trabalho sobre memória, de computador. E eu descobri um cara que mudou minha vida pra sempre. O nome dele era Dominic O'Brien. E ele memorizava um baralho em 1 minuto. Ele pegava as cartas, olhava e fazia aquilo em 1 minuto. Aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo criar minha técnica pra isso. E naquele momento, eu senti como se fosse aquele menino de 7 anos falando, olha só, seu filho da puta. Você dá seu jeito. Você vai ficar bom nesse negócio. Aí, cara, eu comecei a treinar de uma forma compulsiva. Porque eu falei, cara, se o Dominic O'Brien ficou famoso com isso, eu posso ficar famoso com isso. Eu tava já com 24 anos de idade, foi 2004 isso. E aí eu comecei a treinar. Aí eu comecei a fazer demonstrações disso. E eu comecei a fazer coisas que ninguém fazia. Qual que é o seu aniversário, Igor? 26 de abril. 26 de abril. Você nasceu em que ano? 1985. Sexta-feira. Isso a gente já viu, você já acertou, agora eu quero ver o Monark. Qual que é o seu aniversário, Monark? Dia 17 17 de quê? de agosto. Porra, de Já 17. Você nasceu em que ano? 1990. Você nasceu numa sexta-feira. Beleza? Vou acreditar, porque Ô, eu sei Jean, que é- Como tava o tempo lá, Alberto, no dia? É 17 de agosto de 1990, sexta-feira. Sexta-feira. Pancadas de chuva às 20 horas. E aí eu comecei a Caralho, treinar que isso. da hora. Eu comecei a treinar esse tipo de coisa. Ele Falei, vai cara, pesquisar e vai estar Eu quero minha chance, cara. é isso. Mas e a pancada de chuva aí? isso que eu a pancada de chuva é outra história. A pancada de chuva é outra história que eu posso contar de outra história também. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar. Eu falei, cara, aí eu comecei a ficar bom. E eu descobri que ninguém fazia isso que eu fazia. Eu falei, cara, eu tenho que ficar famoso agora. Tem que me aparecer na televisão. Inclusive, se eu fosse místico, eu ia acreditar nesse negócio de lei da atração, sabe essas porra? Porque eu ficava lá em casa ensaiando. Loucura, perto de Elisla, no caldeirão. E aí eu ficava ensaiando e tal. Aí, cara, eu fiz uma coisa que mudou minha vida pra sempre. Como é que é? Loucura! Eu sou bom imitador, Rodrigo. Fala a verdade. Aí, cara, o que aconteceu? Aí, foi, cara, Não, mas como é que é mesmo? loucura. Aí, aconteceu. Eu, devido ao meu treinamento, eu tive convite pra participar do Campeonato Mundial de Memória e nenhum brasileiro tinha ido. Aí eu mostrei vídeos e tal, deu fazendo as demonstrações e tal. Tinha um convite, só que não tinha dinheiro. Falei, pô, já tenho um convite, tem que arranjar patrocínio. Aí eu mandei mais de 1000 e-mails. Cara, eu fui naquela época, tinha aquele negócio de portal UOL. Aí você entrava, tinha lá jornais, não sei se você lembra disso. Tinha lá jornais, TV. Cara, eu comecei a mandar 1000 e-mails. Eu tive 2 respostas. Uma da CBN, com o Heródoto Barbeiro, e a outra da revista Veja. E o engraçado é que eu mandei esses 1000 e-mails, cara. É a revista Veja, depois tem outra história sobre como funcionam as revistas. Não sei como que é hoje. A revista Veja ligou lá pra casa, né? Aí ligou. Tudo bem? Aqui é da editora Abril. Fala com o Alberto, eu achei que era cobrador, né? O Alberto não está. Quem quer falar com ele? É que é a jornalista da revista Veja. A gente tá querendo exclusividade pra te cobrir no Campeonato Mundial de Memória. Caralho! Responderam. O Alberto acabou de chegar. Aí ele ali na porta. Pera aí, eu vou chamar. Foi exatamente isso. Aí aconteceu, aí acabou que Oi. na Heródoto Barbeiro teve um cara que me ouviu no Heródoto Barbeiro. Luciano Huck.
Aí eu comecei a fazer demonstrações, Caldeirão do Hulk, fiz o calendário. Aí no Fantástico eu memorizei cartas de baralho. No Faustão, cara. No Faustão. 2 minutos. Memorizei 60 dígitos. Vendado. Depois eu ficava vendado pra falar os dígitos e a galera vendo. E o pessoal falando, Alberto, se prepare aí que são 200 milhões de pessoas te assistindo na Globo Internacional, viu? Tranquilo? Beleza. Aí, ao som do Asa de Águia, eu memorizei 60 coisas. 60 dígitos. O som de asa de águia. Ele não Aí depois, aí no Fantástico, eu memorizei Afinal, ele é o campeão da América Latina da memória pica. Aí depois eu fui no Fantástico, aí eu fui no Jô Soares fazer essas demonstrações todas de memória. E é assim que começou. Inclusive, uma coisa bem interessante com a Veja, cara. O que aconteceu com a minha Não, reportagem. porra, mas como é que foi esse evento aí que tu foi, pô? Pois aconteceu. Aí eu fui no Campeonato Mundial de Memória. E você tem 10 provas que você tem que fazer. Aí tem spoken numbers, que você fica vendado e as pessoas falam dígitos tudo em inglês a taxa de 1 por segundo. E você tem que memorizar quantos que você memoriza. E aí eu memorizei a ordem de 6 baralhos. Dá em torno de 300 cartas, a sequência de todas. Aí você pergunta, quarto baralho. E como que funcionava essa memorização? Eu tinha 1 hora pra memorizar, depois 2 horas pra poder demonstrar. As pessoas acham que o campeonato de memória é mó legal, cara, pra assistir, mas é uma merda. Porque a gente tá lá, cara... Não tem o que fazer stream, sabe? É uma coisa bem chatona. Aí o que a gente fazia? A gente memorizava cada baralho. Inclusive, no vídeo do Fantástico, alguém colocou no YouTube, porque eu do meu canal eu tive que tirar, né? Porque, enfim, você colocar Alberto Deliso no Fantástico, mostra eu memorizando baralho. Aí o que acontece? Como que funciona a avaliação? Eles me dão os baralhos, eu memorizo todos. Depois, eu tenho 2 horas, eles me dão 10 baralhos novos. E aí, coloca na ordem dos que estavam antes, que estão aqui com a gente. Aí a gente começa a colocar os baralhos na sequência. Nossa, bizarro. E aí eu quebrei o recorde latino-americano de memorização, 2007. Eu era um jovem, né? Um jovem mancebo, né? Hoje eu sou um cara velho, de 41. Mas o recorde tá aí, ó. Pode ir lá, bater o recorde. E o recorde continua desde 2007. E no final das contas, essas demonstrações de memorização... No Brasil, a única pessoa que faz isso... Na verdade, na América Latina, quem faz isso... Sou só eu mesmo. E aí teve um vídeo da Galisteu, cara, na Galisteu foi tenso. Que chegaram assim, Alberto, tem 2 histórias legais, até a Galisteu, que chegaram assim, o que você nunca fez na televisão? Que se tinha isso na televisão, os caras querem, tipo, o que você nunca fez? E a Galisteu, gente boaça. Ela e Fátima Bernardes são as mais gente boas. Ô Fátima, pode convidar que eu vou, viu? Gente boa demais. Aí, cara, colocaram 20 pessoas, tem isso no YouTube. 20 pessoas. Eu cumprimentei cada uma delas só uma vez. Aí eu ficava de costas para essas pessoas, elas mudavam de lugar e eu chamava cada uma pelo nome. E colocaram o nome repetido e colocaram o nome esquisito pra sacanear. Isso minha mulher depois contou. A pessoa tinha, qual é o seu nome? É Zequinha. Não, Zequinha, João não. João, Zeca não. Qual é o seu nome? É Afonso. Pô, isso aí vem, velho. E aí foi escolhendo. E aí eu fiz essa demonstração na Adriana Galisteu. Mas a demonstração que mais me deu raiva foi a da National Geographic. Aconteceu. Essa história é boa. Eu já tinha decidido que eu já tava com 32 anos de idade. Já tinha feito tudo aquilo que, tipo, de demonstração de memorização. E isso meu cérebro cansa pra caramba. Sabe? Tipo, desde cubo mágico, essas coisas todas eu fazia demonstração, tudo disso na televisão. Eu falei, cara, já deu, né? Tá bom, tem 32 anos de idade agora. Não vou ficar fazendo essas coisas desse jeito de televisão. Aí a National Geographic liga. Ô, Alberto, tudo bem? E as pessoas começam te elogiando pra caralho, né? Alberto, a gente tá vendo que seus vídeos. Você foi já um dos selecionados pra participar dos Incríveis. A gente tá selecionando as mentes mais brilhantes pra se confrontarem, pra ganhar um prêmio. Não valeu, cara. Tô de boaça. Tô de boão. Vou não. Não, beleza, valeu. 6 meses depois, me ligo de novo. Ô, Alberto! Vamos lá nos Incríveis? Não, velho. Não é que foi adiado e dá tempo de sentar no cara. Eu não quero. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na televisão, cara. Eu não tenho mais o que ficar inventando esse negócio de memorizar coisa ao som do Asa de Águia. Já deu, cara. Esse negócio de encher o saco. Já deu, valeu. As novas gerações têm que vir. Eu já tenho 32 anos de idade. Eu fazia isso. Com muita frequência de programa de televisão. E eu ainda ia pra fazer calendários, mas essas coisas mais assim. Eu falei, não, cara, eu tenho 32 anos, tá bom demais. Alberto, tem um prêmio de dinheiro. Cara, não importa. Não vou. Passou 3 meses de novo. Me ligaram de novo. Alberto,
últimas vagas pra você participar dos incríveis, olha só. Deixa eu falar uma coisa. E cada um é uma pessoa diferente. Muito ligado. entendi. Deixa eu falar um negócio. Eu não sei se já te informaram. O meu interesse de ir nos incríveis é 0. Porque eu já me estressei demais com essas demonstrações no público. Porque isso não é muito estresse, cara. E eu sou um da América Latina que faz isso, cara. Eu tô concorrendo comigo mesmo. Não faz sentido. Eu não tenho recorde pra bater. Concordo com, tipo, eu já tinha feito tudo que tinha que fazer, cara. Já tinha feito todas as demonstrações que eu queria. Tem prêmio de dinheiro. Cara, não importa. Não tenho agenda, cara. Não vou. 100 mil reais o prêmio. Terça de manhã eu posso. Aí eu fui, porra. Aí o cara perguntou assim, né? Essa história. Aí o cara perguntou pra mim assim, ó. O cara perguntou pra mim Todo assim. mundo tem um preço, né? Cara, 9 meses falando, não vou. Não vou. 100 mil. 100k, velho. Terça eu Pô, posso. prêmio, 100k. Falei, cara, Mas eles não tinham te falado do prêmio nunca? não, cara, eles falaram qual que é o prêmio, não, porque eu não queria nem Eu ouvir. só falava, entendeu? você não quer. Não. Aí agora tem a segunda parte da história, que é a parte triste da história. Aí eu falei, cara, tem que fazer uma coisa que ninguém nunca fez no mundo. Porque já que vai ser o último, né, demonstração dessas absurdas. Aí o que acontece? O programa tinha 2 etapas. A etapa inicial, que grupos de 4 pessoas, 4 pessoas se apresentavam. Depois tinha a grande final de 100 mil reais. A primeira etapa valia 10 mil reais. E a grande final valia 100 mil. Eu falei, porra, final, pelo menos, né? Pô, e vai ter um vídeo legal. Né? Aí, o que você pode fazer, Alberto, coisa que você nunca fez antes? Aí eu tive uma ideia de falar o seguinte. Tive uma ideia. Que eu tinha que dar o desafio básico e avançado. Porque era tudo, se eu passasse da primeira etapa, a segunda avançada era tipo 2 dias depois. E eu já tinha falado que tinha disponibilidade na terça, né? Que é o fim que ia fazer. Aí eu falei o seguinte. Tive uma ideia. Vou memorizar para a primeira etapa 500 códigos de barra de 8 dígitos. E alguém vai tirar 10 códigos desses aleatórios. Eu vou ver o código de barra e vou falar qual que é o produto. Coisa absurda, cara. Caralho, tipo... Pra você ter uma ideia, pra eu... Sem Cara, contar... é basicamente um computador de supermercado. Cara, o que aconteceu? Se você tem uma ideia, a treinamento desse negócio. Aí você Só fala, pra eu repassar mentalmente os 500 depois dos outros 200, que na verdade não era mais 700, era na verdade 700 no total. Eu gastava 2 horas e meia, 3 horas, cara, só pra repassar, sem contar a memorização. Aí, falei, cara, quer saber? Mas vai ser em alto estilo, né? Vou ganhar 100 mil reais. E vai ser lá que a boss, pô, vai ser bom demais. Aí, cara, eu cheguei lá. Aí no meu grupo, tinha um menino, que ia ser meu grande desafiante. Falei, cara, esse menino tinha 7 anos de idade e sabia as bandeiras do mundo. E o voto era popular. E depois que eu demonstrei os códigos de barra, mostrou a bandeira do Japão, ele, Japão, Brasil, México. E agora, muito... Cara, imagina. Já tinha decidido não ir na merda há 1 ano. Aí você fica uma semana, cara, se preparando num nível mental que você não achava que ia fazer mais, por causa de um prêmio milionário. Aí você chega e você vê que você tá concorrendo com um cara que tem 7 anos de idade. Não, na verdade, será tinha 5 anos de idade. Vamos respeitar o menino. Hoje ele deve ter 55 anos de idade. Ele deve ser em 2012. Mas enfim, é um menininho, cara, que sabia as bandeiras, cara. Aí quando eu vi aquilo, cara, eu comecei a ter um negócio, sabe qual é? Porque, por exemplo, tinha uns meninos lá, por exemplo, tinha o Renan Serp, que foi comigo, foi do meu grupo, que resolveu o cubo mágico em 10 segundos. Eu falei, porra, perdi. Eu falei com ele, cara, um de nós dois perder, foda-se. Perdi pra um cara que resolve o cubo mágico em 10 segundos. Pô, acho digno, né? Aí, cara, chegou a votação. Ao menino de 5 anos de idade. Quem preferiu o Alberto? Quem preferiu o Zequinha? Ah! Cara, eu não passei nem na primeira etapa, cara. Aí... O moleque que sabia que a bolinha vermelha na bandeira branca era Japão. Venceu, cara. Ganhou. Aí eu fiquei tão transtornado, cara. Foda, tão né? transtornado. Esse é o voto popular, né? Democracia. Cara, aí eu fiquei tão transtornado, que eu perdi o gol. Eu falei, essa é de brincadeira. Aí no outro ano... É que você não tá falando tudo que você falou desse moleque aí na hora. Não né? falei, né? Eu quero que as pessoas tenham uma boa. Não, cara, que eu cheguei e falei, eu falei meu. Tá, olha só, não é certo o que eu fiz. Imagina que você memorizou 700 códigos de barra, cada um tem 8 dígitos, mais os negócios. Eu falei,
O cara foi lá Aí no eu Extra, fui ficou assim, discutir. 7 horas lá no Extra, assim, ó. E tu mandou bem na prova, tu sabia, tu Claro, acertou. sabia, acertei tudo, cara. Inclusive foi o Casé Peçanha que fez a O demonstração. pessoal falava assim, 16409, ele escova de dente É pra oral exatamente B. isso, cara. É exatamente isso. Aí, cara, aí quando eu vi o menino, cara, eu vou matar esse menino, cara. Esse filho da puta. Aí eu O Monark morrendo, né? aí eu cheguei e falei assim: eu quero ver se daqui a 10 anos o que ele vai demonstrar na televisão. Vai ser as capitais do Brasil? Vai ser o dinheiro do mundo? Vai, cara, aí eu fui perceber. Peraí. Boa, né? Peraí. Eu tô discutindo com um menino de 5 anos de idade, cara. Que absurdo! Cara, aí eu fiquei tão Mais puto. absurdo, acho que o cara passar um mês se preparando pra batalhar contra um moleque de 5 Não, o anos. pior não foi o mês, bandeira. cara. Pior, cara. Não, e o pior foi o seguinte: foi uma semana só, cara, que eu tive pra treinar essa merda. Foi uma semana intensa com essa merda, sendo que o repassar é de 2 horas, 3 horas repassando mentalmente. Aí, cara, isso me deu uma raiva. Tem essa porra na internet? Cara, deve achar na internet eu Como fazendo é que é o nome do demonstração. programa? Os Incríveis, a primeira temporada. Tá. Aí, depois, na segunda, eles separaram as crianças e fizeram das crianças e dos adultos, como deveria ser, né? Mas, enfim, isso me estressou demais. Mas tu, no segundo tu falou, vai tomar no cu. Exatamente. Eu não vou mais dessa merda. Entendeu? Chama a Xuxa, filha da puta. Agora, tem um negócio que é O interessante prêmio é falando de R$1 revista. milhão. Marca Porra, terça que tá- tô indo.